Olá, bem-vindas e bem-vindos a mais um videocast aqui da Exame, nessa proposta em que a gente traz para vocês as discussões sobre o agronegócio, aqui num espaço mais dedicado ao papel da mulher no agro. Se você é homem, obviamente é muito bem-vindo nessa conversa, porque é assim que a gente vai modernizando, atualizando o setor e os assuntos que permeiam. Então, aqui hoje, a gente vai conversar sobre toda essa trilha ESG que tem se desenvolvido aí no campo. A gente já vem falando de ESG tem algum tempo. Um outro vídeo que a gente já fez aqui com a Maluna Schreiner, que é a presidente da Bayer. A gente falou sobre ESG também ali um pouco mais para a governança. E hoje a gente tem a proposta de explorar o fator social do ESG. O que é, afinal, essa letrinha S no ESG quando a gente está falando de agronegócio, quando a gente está falando de campo e quando a gente está falando de um país que é enorme, tem um social muito amplo, muito diverso. É importante olhar para essas especificidades quando a gente fala de agricultura, de pecuária, clima, solo, tudo isso tem a ver, gente. Se você ficou curioso, se você não está entendendo, então assiste o nosso vídeo, assiste aqui essa entrevista que está recheada de pessoas que entendem muito do assunto. Muito obrigada por receber aqui. Eu que agradeço recebê-los aqui pela entrevista. A gente está aqui no estúdio com a Sergina Dantas, ela que coordena os projetos de bioeconomia do Sebrae lá no Rio Grande do Norte. Vai trazer essa perspectiva de uma região que sai desse eixo sul-sudeste. E é por isso que a gente também chamou a Helene Menu, que é gerente dos programas ali do Floresta de Valor na Amazônia, especificamente na Amazônia, especificamente no Pará. Mas isso não significa que ela tem pouca atuação, não. Afinal, o Pará também tem muita especificidade, regiões diversas. Então a gente está falando aqui de Rio Grande do Norte, está falando de Pará, está saindo dessa região sul-sudeste aqui para discutir o agronegócio e essa atuação das mulheres, que é tão importante lá no campo, lá na roça, mas às vezes ainda um pouco invisibilizada quando a gente vai para essas partes do país, né? Então, muito obrigada pela participação de vocês, por compartilharem com a gente essa visão desse Brasil grande que a gente tem por aí. Eu queria começar com a Sergina, por gentileza, explicar um pouquinho a sua atuação, o que é ali falar de projetos de bioeconomia no Rio Grande do Norte, com o que você trabalha especificamente e, claro, qual que é a atuação junto com as mulheres. Como que é essa atuação das mulheres no campo, no semiárido, com o que elas trabalham e qual que é a realidade, porque quando a gente fala de mulheres no agro, é muito amplo, né? Muito. Obrigada, Mari. Obrigada, Exame, pelo convite. Falar da mulher no campo, falar mulher na área de desenvolvimento rural é bastante complexo. Por inúmeras vertentes, né? A gente fala aí de um ambiente extremamente masculinizado, mas a presença da mulher ela é muito marcante no campo, cada vez mais. Então, hoje o Sebrae, com toda a sua capilaridade no Brasil todo, em diversos segmentos, comércio, indústria, serviço, a gente também atua no desenvolvimento rural no Brasil todo, né? Então, especificamente na região do Rio Grande do Norte, que é onde eu atuo, a gente tem uma presença muito grande com a agricultura familiar, né? Com a presença de mulheres que se dividem nas atividades domésticas e na roça, né? Isso precisa, a gente vinha falando anteriormente, cada vez mais o campo ele está envelhecido. Ele já está envelhecido. A gente precisa pensar no que fazer para atrair os jovens a permanecerem na zona rural, né, para ajudar as famílias nesse desenvolvimento. O que fazer é atrair tecnologia, é fazer com que a inovação esteja cada vez mais presente, as pessoas que estão olhando o campo de fora. O que fazer para que essa sucessão no meio rural ela aconteça e permaneça? Porque o nosso campo ele está envelhecido. Então, e o campo ele é necessário. A gente precisa comer e é onde o alimento acontece, né? A gente teve uma prova viva agora, em pleno momento de pandemia, onde tudo parou, o campo não.
As pessoas precisam comer, o alimento faz parte disso. Então, é muito desafiador, né? Tanto você trabalhar o desenvolvimento rural, trabalhar o campo, ir no campo e ainda também atrair as mulheres e atrair os jovens para uma área que é tão importante e tão necessária para a nossa vida, né? Com certeza. Isso acaba isso acaba se expandindo para o Brasil inteiro, né? A gente olha essa questão da sucessão familiar e aí muito mulheres e jovens sendo a próxima geração do campo, ou pelo menos é isso que se espera em muitas regiões. A gente já tem alguns avanços quando a gente fala de fazendas que já são maiores, regiões que trabalham com mais commodities, e aí os jovens também têm mais estrutura. As mulheres, às vezes, têm um pouco mais de estrutura para ir estudar fora, voltar. Quando a conectividade já existe, isso é um chamariz, com certeza, né? Eu queria entender um pouco como que é no Pará, como que é dentro dos projetos que você assiste, que você está ali acompanhando na Amazônia, Helene. E, principalmente, qual que é, então, exatamente essa atuação da mulher. Ela é tão estratégica, assim, nesse funcionamento do campo, que agricultura é essa que a gente está falando na Amazônia? Explica um pouquinho para a gente. Ok. Bom dia, Mari. Bom dia, Sergina. Prazer estar aqui. Obrigada pelo convite. Sim, o papel da mulher é fundamental, né? Mas a gente vê ainda dentro dos, né, o S, aquele famoso S do social, a gente vê ainda disparidades enormes, né? Muitas vezes da mulher estar dentro de casa, confinada dentro de casa e com pouca atuação, pouquíssima voz, né? Para atuar, para trazer mudanças, uma dependência ainda muito forte, ela não tem a renda dela, ela não consegue tocar a vida dela. Então, a gente ainda vê muito isso de dependência, uma necessidade. E muitas vezes ela não tem, não é que ela não tem iniciativa, mas ela não tem oportunidades, né? Ela não tem espaço para aparecer e para ter o espaço dela à luz do sol, né? Então a gente vê, e isso é muito 8 e 80, porque o programa Florestas de Valor atua em Oriximiná, onde a gente tem a parceria com uma cooperativa. A gente ajudou a fundar uma cooperativa 5 anos atrás. Lógico que com todo um outro histórico, né, de 10 anos para chegar no momento de maturidade do grupo, para chegar nessa estrutura, né, de cooperativa, que é uma estrutura pesada de gestão. E essa cooperativa hoje é liderada por uma mulher. Né? Hoje a gente tem a Dayana, que é presidente da cooperativa e que toca muito bem, né? Dentro da diretoria tem 20% de mulheres dentro da diretoria. Então você vê esse interesse, esse processo da mulher que assume o lugar e que traz outras mulheres junto com ela. É muito interessante, e isso acontece também em São Félix do Xingu, que é outro município onde o programa atua, onde a gente tem uma associação de mulheres que nasceu com uma liderança de uma senhora que já é falecida, mas deixou uma herança muito forte, né? Tinha lá 13 mulheres, hoje são 46 mulheres, elas já estão começando a incorporar homens dentro do grupo, mas elas têm, porque elas até brincam, falam, a gente tem que ter alguns homens para carregar peso, né? Então, assim, elas são fantásticas, mas elas... É na brincadeira, né, normal, e eu acho interessante ter um equilíbrio também, trazer não só ser 100% mulheres, né, mas elas têm essa é uma clareza, voz ativa. É uma voz também, ativa. Né? Eu já tive a oportunidade, inclusive, de conhecer a Daiane, e a gente vê que é uma voz ativa, é uma voz respeitada, é uma voz que não contestam. A gente não vê muito isso no campo, dependendo da realidade da mulher, né? Assim, isso ali é um recorte muito interessante. Às vezes tem pressão de outros, né, membros da diretoria que tentam, tipo, ocupar o espaço, né? Ser um intermediário e falar, não, eu sou interlocutor da cooperativa, tentam se posicionar. Mas aí tem que ser uma mulher forte que está no lugar, porque ela vai lá e fala, opa... É o protagonismo, né? Isso é forte, né? De não se apagar diante das situações e falar, gente, eu preciso saber, eu sou a líder desse negócio, eu sou a responsável por isso legalmente, então eu que tenho que saber. Então isso ela faz muito bem. E lá no Sul, as mulheres, né? A Associação de Mulheres Produtoras de Polpa, que nasceram também pequenininhas e foram crescendo...
elas também têm esse olhar, né, de falar, não, a gente precisa ter esse protagonismo, a gente precisa trazer outras mulheres para cá. E elas estão sempre prospectando, correndo atrás de mulheres que estão precisando de oportunidades para sair de casa, mulheres que querem fazer acontecer. E muito interessante, elas puxam tanto jovens, moças novas que estão interessadas, estudando e trazem para dentro, como pessoas, mulheres mais idosas, totalmente independentes de filhos e de marido. E essas mulheres que começam a sair de casa, sei lá, com 60, 65 anos, e que começam a desabrochar. Então, para elas é uma missão isso também, né? E preocupadas com essa entrada de homens, né, dentro da organização, que elas mesmas estão chamando, mas elas estão mudando o estatuto dela, de forma que a diretoria sempre seja 100% feminina. Porque elas têm esse olhar também de, gente, a oportunidade, financiadores, parceiros, cada vez mais estão olhando para isso. A gente não pode perder essa nossa essência. E esse é o social que você, na ponta, né? Na assim, ponta. falando do social enquanto agregador de valor, de trazer mulheres, trazer jovens e trazer esse protagonismo para dentro dos fornecedores, para dentro às vezes, das megas, das multinacionais. E né? esse olhar deles, quando existe a presença feminina e de jovens, é um olhar diferenciado. Por exemplo, se você elabora um projeto para que seja submetido a uma grande organização, uma entidade parceira nacional e internacional, a presença da mulher e do jovem faz toda a diferença. Faz. Toda a diferença. Obviamente, tem a presença do agricultor, mas quando se tem um percentual, mesmo que mínimo, da mulher e do jovem, tenha certeza que esse projeto vai fazer toda a diferença. Inclusive na hora de ser apreciado por uma grande organização. Muito interessante, porque a gente está falando de novo, agregar valor, né? A mulher na organização, o jovem, claro, dentro ali do que cabe, né? Mas agrega valor, traz essa pluralidade, né? Acho que a gestão no campo acho que tem ido muito para esse sentido, né? Isso. Eu queria entender, nessa linha, então, de criar-se uma cooperativa ou olhar para mulheres que estejam umas puxando as outras ali, o que a gente pode entender como a virada de chave? Assim, eu queria explorar um pouco, até para mulheres que estão nos assistindo e que talvez se sintam engajadas a ter uma independência financeira, né? Ou atuar na agricultura, por que não? Mas o que a gente poderia falar que é preciso? Além da coragem, além do, né, assim, desse ímpeto de realmente falar, vou fazer diferente e sou capaz, mas falando principalmente assim de Sebrae, talvez, né, a questão da gestão, o que ela precisa fazer? Uma produtora do Rio Grande do Norte que, enfim, quer dar um passo além na carreira, né? Você falou uma palavra-chave, #gestão. Né? É isso. Porque hoje o campo, ele, assim, há muitos anos o campo era uma extensão do seu lazer, né? Principalmente para quando a gente fala na classe média alta, o campo ele sempre foi visto como uma extensão do lazer. Vou passar o final de semana na minha fazenda, mas nunca, ou não nunca, que é muito pesado, mas assim, pouquíssimas vezes visto a sua propriedade rural como um negócio. Ele tem que ter produtividade. Então, a palavra gestão hoje, ela faz parte da agricultura familiar, ela faz parte do fazendeiro de final de semana, né? A palavra gestão hoje, ela é chave para que aquela propriedade ela seja produtiva, para que aquele produto, por mínimo que ele tenha sido beneficiado numa propriedade, um doce, a própria castanha, um suco, a polpa, ele passa por uma gestão até que o consumidor possa comprar no supermercado. Então, isso é fundamental. Qual o papel do Sebrae? É levar a gestão para a propriedade rural. É fazer com que aquele produto que foi concebido desde a semente, a semente produzida até o produto final no supermercado.
Então, é a gestão, é a governança, é o acesso a novos mercados, é a capacitação daquele produtor rural para que ele chegue a isso, ele entenda, ele saiba que a semente custou tanto até aquele produto que tem um valor agregado e que chegou a tanto no consumidor final. Então, a gente tem um papel muito importante disso, né? É valorizar aquilo que se produz no campo e valorizar o papel da agricultura familiar, do agricultor de pequeno e médio porte, enfim, para que as pessoas valorizem, né, cada vez mais o produto final, tenha um valor agregado, né, tenha o papel artesanal também, que é muito forte, né, nesses produtos, e cada vez mais a gente leve a rentabilidade também para o campo. É um papel assim fundamental e que as instituições precisam protagonizar, né, o seu papel. O agro, o rural, a roça, ela deixou de ser algo aquém. Hoje ela é muito mais além. E principalmente com inovação, com tecnologia, que cada vez mais tem chegado. Muito interessante, porque essa conversa não deixa de ser uma prova disso, assim, né? Falar da agricultura familiar, falar de pequenos, médios, falar de economia da floresta, olhando o profissional, né? Sim. A gestão, a estruturação, a cadeia, que muitas vezes, quanto menor ela for, ou mais longe ela estiver, mais desestruturada, né? Queria que você compartilhasse um pouco isso com a gente, Helene, dentro desse contexto ainda de como que também a gestão feminina pode fazer diferença nisso, porque muitas vezes existe um olhar holístico e um olhar de pessoas, né? Que realmente é a gestão da mulher que traz mais isso em voga, assim, né? Eu acho que é interessante a questão da gestão, né? E a gestão, ela tem que estar em cada elo da cadeia. E a gente tem que olhar muito o perfil, né? Então, qual o perfil das pessoas? Porque você tem uma pessoa que vai ter um perfil mais administrativo, tem uma pessoa que vai ter um perfil mais de ir para a floresta e coletar, tem uma outra pessoa que tem um olhar mais de logística, que vai gostar de ficar naqueles rio acima, rio abaixo. Então, assim, como cada momento, né, da cadeia, cada elo dessa cadeia, a gente está trabalhando muito nessa questão com jovens, e eu acho que a mulher, ela tem esse olhar e essa sensibilidade de sentir um pouco mais, identificar melhor, né, esses profissionais da floresta ou profissionais do agricultura familiar, campo, que é mais a minha área de atuação, para fortalecer esses... na hora, por exemplo, a gente faz treinamento de boas práticas de coleta de castanha ou de coleta de copaíba, enfim. E a gente sempre puxa, né, de colocar mais uma mulher no time, colocar um jovem no time, para trazer essas oportunidades e ver onde vai ter um clique. E esse clique, depois a gente sabe que a pessoa vai andar sozinha. Né? O importante é mostrar o que existe. Porque mostrar o caminho. Porque é interessante. Nem todo mundo vai querer aquilo. Tá tudo certo, né? Qual que é o caminho desta pessoa? A gente vai trazendo. Então, isso a gente faz muito... A gente está fazendo em São Félix, que tem uma casa familiar rural. Cara, a gente trouxe 2 jovens para dentro do time, recém-formados. E a gente está trazendo o gel, o que o Imaflora tem para oferecer para além dessa, né? A gente tem especialista de gel, a gente tem especialista de cadeias, Aí, o que você gosta? Aí tem um Juan lá que fala, eu gostei desse negócio de gel. Fala, só explica pra gente, pra quem tá explicando esse gel. Gel é dados de mapeamento, georreferenciamento, porque a gente faz muito isso, né? Para a gente saber onde tem cumaru, qual quantidade. Gente, o mercado, o que o mercado quer? Isso é outra coisa. E às vezes a gente está falando de mercado internacional, às né? Às vezes é internacional. Então, só para a gente ter uma noção também da importância, porque às vezes não é porque é a agricultura familiar que também está ali pequena e só abastecendo o próprio consumo. Muito pelo contrário, né? De forma alguma. A gente está falando muitas vezes de exportação, até no próprio, dependendo ali do Vale do Rio São Francisco, dependendo da parte do Nordeste também. Sai dali direto para o navio. É exportação de uma gestão que começa... lá pequena. Exato. Bem pequena e que tem que estar profissionalizada, porque senão ela não vai. E não vai entrar nem no mercado local, nem nacional. Então, isso é muito desafiador, porque a gente vê que quem tem os dados do mercado hoje
são as grandes indústrias, são as indústrias especializadas naquele produto. Porque o preço da laranja, daqui a 6 meses, a gente consegue saber mais ou menos, né? Se vai ter uma geada na Flórida, uma geada em São Paulo. E do cumaru? E da castanha? Ninguém tem. Como que eu me organizo? Como que eu me estruturo? Como que eu tenho capital de giro, gente? Muitas vezes as cooperativas, elas vêm no almoço para comprar janta. Né? E os riscos, porque esses preços, eles oscilam demais. Então, e os fatores climáticos mais ainda. Se chove, se não chove, se chove demais, se chove de menos. Então, mas aí nem tanto na floresta, mas em agricultura. Né? No semiárido é crítico, né? É. Na floresta, menos, mas na floresta a gente tem... São outras complexidades. São outras complexidades, tá falando de mercados. E não, assim, de colheita de cumaru que... Para quem nunca foi, é literalmente colher uma semente no meio da floresta e os profissionais ali conhecem a floresta de cor, sabem o mapa, tá o tronco, tá, mas é complexo demais, né? Você não tem essa coisa da estimativa de safra, como tem, se tão bem e como estão os estabelecido em estoques outras. dos compradores internacionais, eu não sei. E aí, muitas vezes, as indústrias falam, ai, gente, eu vou comprar mais para baratear o preço. Gente, a lógica na floresta é outra. Quanto mais eu compro, mais longe você tem que ir, mais caro fica. Então, tem umas lógicas de mercado que não são as lógicas que a gente está acostumado, né? Que eu vou amortizar meu capital investido aqui da fábrica de processamento de castanha. Na hora de pegar a castanha na floresta é bem diferente. Eu vou ter que passar 1 mês a mais no meio do mato, deixar a minha família. É isso, né? Então, são essas complexidades, o X, né, a gente levar esse conhecimento para as pessoas se reconhecerem na cadeia, em que momento da cadeia, porque aí depois você dá a ferramenta. Muito tempo atrás eu ia para o semiárido e encontrei com o senhor, falei, o que o senhor está precisando? Eu achando que ele ia pedir uma cisterna, alguma coisa, eu falei, eu preciso de uma televisão para ter informação. Na época não tinha internet, né? Não que hoje em dia tenham em muitos lugares. Todo mundo tenha. Em alguns lugares nem a energia elétrica, né? Não, às vezes você tem que ir lá em Oriximiná, a turma vai no meio do lago para conseguir pegar um ponto de internet e conseguir se comunicar, para ter informação de mercado, para falar, estou mandando uma carga de castanha. Gente, mas só para você ir no meio do lago, aquele lago não é pequeno, é muito combustível, né? É muito caro. Porque o pessoal fala, mas é na floresta, é de graça. Gente, é muito caro, a logística é muito cara e a gente precisa promover mais esses produtos, precisa trazer essas... existe muito produto, eu acho que a gente está, você falou em segurança alimentar, né? Eu acho que a gente está na mão de... Acho que a gente está num momento também onde vai dar uma guinada a esse agro, porque a gente tem lá 10, 12 produtos, né, que entram na cesta de alimentos, né? Teve uma restrição muito grande. Hoje você tem muito produto da floresta para alimentar pessoas, né? O pessoal da floresta não vive também só de extrativismo, né? Tem toda a parte de agricultura, de sobrevivência, e a gente entrou muito forte já há uns 10 anos em políticas públicas, né? Acesso a políticas públicas como o PNAE. Então, onde tinha lá uma lista de compras, onde tinha 4 produtos, a farinha, a mandioca, a banana e é isso. A gente conseguiu trabalhar lá, entrar com beiju, entrar com galinha caipira, entrar com peixe, entrar com o pão de castanha, polpa de fruta. Valorizar ali a riqueza local, a riqueza, né? Você garantir um alimento que as pessoas estão acostumadas, né? Eu sempre brinco, falou, paraense que não almoçou açaí, não almoçou. Paulistano que não almoçou arroz e feijão, não almoçou, né? Então, você tem esse lado afetivo, cultural, que é muito importante, que a gente não pode perder. Sim. Não dá para desconsiderar. Exato. E pensar primeiro na segurança alimentar das famílias e dos animais. Porque se a gente for falar, por exemplo, principalmente no semiárido, os animais fazem parte da família. Então, quando você pensa no desenvolvimento rural, você precisa pensar no incremento de renda, com segurança alimentar das famílias e a segurança alimentar dos animais. Tem que pensar no sistema, né? Cada vez mais. A cadeia produtiva hoje, ela engloba tudo isso, né? Quando a gente fala, por exemplo, na produção de algodão no semiárido, aquele caroço que vai ser germinado, aquela semente que está sendo germinada ali na produção do algodão, ela volta para o agricultor para o incremento da alimentação do rebanho.
é alto teor proteico. Né? Então, no que você beneficia o algodão, que vai virar uma camiseta depois, vai ser fiado, vai virar uma camiseta depois, aquele caroço que fez parte do algodão, depois que ele foi beneficiado, ele tem alto valor proteico e alto valor também monetário para aquela família da alimentação de rebanho. Então, é uma cadeia produtiva complexa, muito grande, né? Que ela precisa ser trabalhada, estratificada, pensada, não pensada sozinha, institucionalmente, mas com eles fazendo parte de meta, de agregação de valor, de necessidades. Você primeiro precisa entender o que é necessário para desenvolver aquela família, aquela região, para poder fazer parte. Eu não posso chegar e ditar, olha, a gente vai fazer assim, desse jeito, e vamos encaminhar assim, vamos mandar para tal. Não, a gente precisa entender o contexto daquela região. Né? E se adaptar, né, àquele contexto, aquelas necessidades também. Então, você precisa se adaptar à logística, você precisa se adaptar como pessoa, a complexidade, as dificuldades, assim, se chove demais, se chove de menos, se tem energia elétrica, se falta água, o contexto que vive, o contexto social que vive aquela família, né? Como é que a gente vai fazer parte, como é que a gente vai acolher todas aquelas dificuldades e se inserir naquele ambiente, né? É um ecossistema bastante difícil, mas eu acho que é uma construção. Sem dúvida, sem dúvida. Uma construção, inclusive, como pessoa, porque você passa a valorizar itens que você não está acostumado. Não dava o devido valor antes, porque não estava ali na ponta, acompanhando, vendo e nascendo, assim, né? Isso. Eu queria entender um pouco o que vocês... como que vocês olham... e aí, claro, trazendo a realidade ali das regiões onde vocês atuam, mas aí talvez um olhar um pouco mais macro disso, de como que as mulheres têm gestado os novos negócios no campo, assim. Me parece que é um movimento que a gente não consegue ignorar, né? Então, assim, é fato que as mulheres estão ganhando mais notoriedade, né? Estão saindo do papel ali de bastidores, estão assumindo, mas mais do que isso, elas estão muito transformando negócios, criando cooperativas, puxando outras mulheres no campo, né? Como que vocês enxergam isso, assim? Em que ponto estamos e para onde vamos nesse sentido? O que precisaria melhorar? Mas o que já foi conquistado, sabe? Da mulher que vem com esse olhar de vou fazer um novo negócio, vou fazer olhando para o jovem, para o social, para os animais, né? Olhando para essa especificidade, olhando para a logística. São muitos fatores, né? Quando você não tem renda para pagar um ajudante, você ainda tem que colocar ali a escola dos filhos no meio, né? Você tem que colocar uma série na Amazônia, as logísticas, né? Toda aquela essa dificuldade de você chegar até os lugares, fazer uma reunião, né? Assim, que parece ser uma coisa tão simples, né? Fazer uma reunião numa cooperativa, não, você tem que ir catando o pessoal, cada um nas suas casas, não tem internet. Um dia de viagem. Muito trabalhoso, um dia de viagem. Isso também faz ali parte da gestão, né? Mas, assim, como que vocês acham que as mulheres têm atuado diferente do que já existe no mercado hoje? Olha, o que eu tenho visto cada vez mais é o reconhecimento, onde elas atuam. Depois de alguns anos, né? 2, 3, 4 anos, você tem um reconhecimento das pessoas falando, não, a mulher que está tocando vai funcionar. É muito interessante. Inicialmente tem o medo. Não, inicialmente né? não vai dar certo, não isso, né? Não vai dar conta, porque tem que cuidar dos filhos, tem que isso, tem que aquilo. Mas no final, depois de um tempo, né, elas acabam sendo muito reconhecidas. Ok, né? O que eu acho que... Só que as primeiras, né, as pessoas que são as desbravadoras, na verdade, elas têm que gastar uma energia muito forte.
né? Então, cada vez mais eu acredito nos projetos na questão de intercâmbio, né? A importância do intercâmbio, de um público conversar com o outro. Tirar, olha aí, eu dando um tiro no próprio pé, mas assim, tirar um pouco esses consultores, né? Acho que o nosso papel é isso, é divulgar cada vez mais, né? A gente tem exemplos concretos, tipo, 20 anos, 25 anos atrás, era muito mais difícil, né? Você não tinha, era muito, né? Você não tinha case, tá? Trabalhar com biodiversidade, cadeias da biodiversidade 25 anos atrás era desbravar também. Então, né, em 20 anos a gente já tem exemplos muito bons, né, de organizações que começaram, apanharam, sobreviveram e hoje estão muito bem, para a gente estudar e não precisa estudar, vamos botar essa turma para conversar um com o outro. Conhecer Conhecer as dificuldades de cada lugar, né? E aprender. Exato, não necessariamente trazer, né? A gente fala de cacau, vamos pegar os casos de cacau da Bahia, vamos levar. Será mesmo, gente? Será que a gente não tem... É legal ter inovação, entender, mas a gente tem que ter um olhar crítico também de adaptação. Então, eu acho que a gente está nesse processo de construção, muita coisa foi feita. A gente precisa agora aproveitar os cases de sucesso, divulgar mais, identificar os caminhos que funcionaram. E trocar experiência, eu acho. Trocar experiência e construir a partir dali, sabe? Isso. Tem um capital que está ali, tem um alicerce das pessoas que apanharam esses primeiros 20 anos aí de bioeconomia, né? Vamos chamar assim. Agora bora aprender com isso, vamos incentivar esses encontros, vamos promover esses encontros. Uma hora um vai na casa do outro, sabe? Troca. E colocando mulheres, porque isso elas sabem fazer muito bem, né? E elas gostam de compartilhar e elas têm a palavra mais fácil também, eu acho. Elas trocam, o homem acaba sendo mais fechado. A mulher, acho que ela vai mais ao essencial e ela troca bastante, ela integra mais, traz mais para dentro. Eu acho que o capital humano ele é muito rico. O conhecimento de vida, da vivência no campo, ele é muito rico. E ele não pode ser desperdiçado. Pelo contrário, ele tem que ser somado ao conhecimento institucional, à inovação, à tecnologia, aquilo que o de fora traz. Mas, assim, nunca descartado. Ele precisa ser agregado, somado. Porque você não pode chegar no campo e ditar. E apagar tudo apagar um passado que é construído. Entendeu? Não, você tem que somar, você tem que agregar e aprender com aquilo. Porque eu não posso levar só o meu conhecimento de escritório, o meu conhecimento de Sebrae e esquecer, gente, o capital humano que existe ali dentro. E muitas vezes a gente está falando também de gerações, né? Assim, de gerações, é a neta, isso. é a bisneta, é a filha, enfim. Mas já existe também um passado que agregou-se valor, toda uma forma de fazer que se leva muito a sério. Você também colocar uma tecnologia ali, né? Falar, não, agora faz por aplicativo. Não, quebra a pessoa, né? E afasta. Então, também, você percebe que também vai nessa linha essa gestão da mulher que consegue agregar, considerar, porque eu acho que é um pouco isso, né? Nem tão ao céu, nem tão... Não. Né? O papel da mulher, ela tem uma importância muito grande, porque, assim, ela agrega muito. O homem, quando a gente chega no campo, eu como mulher, tem aquela desconfiança. Essa menina vai me ensinar o quê? Eu sei de tudo, o que é que eu vou aprender? Então, não só comigo como mulher, como gestora, mas, assim, aquela técnica que está no campo, muitas vezes, com a outra mulher do campo, isso se ameniza um pouco mais, existe uma troca de experiência, não é? Uma junção de conhecimento técnico com mas, aos poucos, essa construção e esse paradigma também vai sendo quebrado. Tanto de nós também, urbano, né? Do lado urbano. Então, essa construção, eu acho que ela é contínua, ela nunca vai acabar. Nunca. Eu preciso muito aprender com eles e eles também têm muito a aprender comigo. Claro, essa é a riqueza do campo, no fim das contas, né? Acho que tem muito do que a gente vai lá e aprende e fala, puxa, tomei esse conhecimento para a minha vida, né? E é isso, às vezes é um conhecimento de uma pessoa que não tem nem energia elétrica e, no fim das contas,
essa história vale do mesmo jeito. E aí, quando a gente olha para uma empresa, para uma gestão, para uma cooperativa, não tem como não agregar, né? Indo nessa linha, mas já se encaminhando aqui para o final da nossa conversa, eu queria que vocês... gostaria de ouvir um pouco o que vocês almejam para o futuro, ou que mensagem que vocês gostariam de deixar, olhando para o cenário em que temos hoje, tanto falando de bioeconomia, a gente tem um cenário aí de vastas oportunidades, o Brasil, olhando ali para o mercado global, né? Sim, o Brasil retém muitas dessas atenções pela bioeconomia, pelo cacau, pela castanha, pelo cumaru, pela floresta, pelo carbono, enfim. Tem uma enormidade de assuntos aí, né? Então a gente está falando de bioeconomia, que é uma bola que está quicando, mas que ao mesmo tempo precisa de estruturação do zero. Falamos muito disso aqui, né? E ao mesmo tempo a gente vê essa mulher tomando mais espaço, decidindo que quer ser gestora, decidindo que não quer mais ficar nos bastidores, né? E são elas que muitas vezes atuam no semiárido, na floresta, que estão ali olhando para a família, para os cooperados. Então, tendo esses dois momentos simultâneos, né, o que vocês esperam para o futuro? Para onde que a gente está indo nesse sentido? O que falta avançar mesmo, que é urgente, mas que outras coisas também que a gente pode falar, olha, melhoramos nesse sentido. Agora, a sucessão familiar, o pessoal que está mais jovem no campo precisa... Eu acho que o caminho, ele nunca vai deixar de ser percorrido. E eu acho que os desafios, eles também jamais devem ser finalizados. Ele é instigante. Ele é instigante para a gente continuar trabalhando no campo, procurando novas alternativas. Só que a gente não pode perder também a essência, né? O protagonismo feminino, ele vai sempre existir, cada vez mais. A sucessão familiar é um grande desafio que a gente tem. O que fazer para que o jovem permaneça? Ele continua indo para a cidade, ele estude, mas o que ele está estudando, ele agregue para o campo. O campo está envelhecido, né? E o campo, ele vai sempre existir. Agora, para isso, a gente tem esse grande desafio de atrair o jovem para que ele permaneça. A falta de mão de obra nos diversos segmentos, ela é muito presente, cada vez mais crescente. E o campo, ele suplica pela permanência da mão de obra. E que seja uma mão de obra cada vez mais jovem. Porque o campo está envelhecido. E a gente precisa do campo para sobreviver. Com certeza. Quando você fala de um campo envelhecido, vamos só então trazer um pouco mais de especificação para quem está nos assistindo, até porque existe uma parcela do agronegócio que já vê esse movimento acontecer, que são as grandes fazendas, nas commodities, os produtores que já estão mais capitalizados e que aí realmente muitas vezes já tem conectividade, Sim. já tem máquinas agrícolas que respondem a essa tecnologia da contemporaneidade, né? O que é um passo muito importante, de fato, né? Mas quando a gente está falando, de novo, né, de Rio Grande do Norte, do pequeno, da agricultura familiar. Exato, assim, a gente tá falando de legumes, frutas, verduras, que são extremamente importantes e que não tem como, em palavras muito simples, né, não tem como uma senhora de 70 anos continuar fazendo a roça ali para sempre, né? Assim, cadê a neta dela, cadê a filha dela? É nesse ponto específico, nesse contexto, né? É nesse ambiente, nesse ecossistema, né, como se chama hoje. Trabalhar no campo não é fácil. É sol, é duro, é quente, é árduo, né? Você começa muitas vezes, se eu falar de uma região, por exemplo, se eu falar no Rio Grande do Norte, o campo começa às 3 horas da manhã. Você tem que tirar leite, o primeiro leite é 3 horas da manhã, e de lá você vai para o roçado. Você tem que se dividir com as tarefas de casa, você termina 7 horas da noite. Então, quer dizer, existe uma exaustão muito grande, né? E esse campo, ele não pode acabar. Então, os grandes têm condições de se organizar, principalmente com muito capital envolvido. O pequeno não. Ele é limitado a muitas questões. Então,
esses desafios, como eu falei, são muito instigantes. Institucionalmente, a gente tem muito a percorrer ainda, muito. Mas eu acho que agregando o conhecimento local e o conhecimento institucional, a gente tem um caminho aí de muito valor, né? De agregar muito valor, é um caminho assim de construção. E essa construção, eu vejo uma construção sem fim. Graças a Deus. Que coisa boa. Eu acho que a gente precisa muito também de um reconhecimento do impacto e da importância da agricultura familiar de uma forma geral. Primeiro, pela quantidade de alimentos, né? Quem alimenta o Brasil, na verdade, é a agricultura familiar. E segundo, essa questão do papel de zona tampão, né? Se o país entra numa crise, a agricultura familiar sempre consegue acolher mais 1, mais 2, mais 3 filhos dentro de casa. A indústria, e a gente vai, assim, eu coloco o agronegócio, né, como uma indústria, se ele entra em crise, não cabe mais ninguém, fecha a porta. Né? Então, ele não consegue acolher. Então, dentro de uma política nacional, é fundamental reconhecer esse papel, né, da agricultura familiar ou de uma atividade familiar de uma forma geral, né? Não só agricultura. E, com isso, apoiar, né, de uma forma que a mais precisa, que é de assistência técnica, que hoje no Brasil simplesmente não existe. É fundamental. E na agricultura, o que a gente vê... Uma defasagem extrema. Absurda, né? E que absorveria a mão de obra local também, porque a gente vê jovens em São Félix do Xingu formados que são técnicos agrícolas. Eles não têm oportunidades enquanto o município está sedente por técnicos que ajude a fazer o CAR, fazer o PRADA, fazer não sei o quê, de forma que a gente possa acessar recursos para trazer que o recurso está lá, né? Para aprimorar. Só que as coisas não se conversam, sabe? Então, os jovens que estão lá se formaram, escolheram primeiro, lá atrás, ir para uma casa familiar rural para fazer técnico agrícola. Chega lá na ponta, existe uma demanda de profissionais, mas não existe caminhos para dar emprego e gerar renda para esse profissional que está formado. Então, acho que isso precisa ter, de fato, fundamental, poder ter uma assistência técnica local, com os técnicos que conhecem o território, conhecem as pessoas, então vão ter que entrar na propriedade de uma forma muito mais tranquila. A mulher, nisso tudo, né? Ela é fundamental, porque é isso, ela faz parte do todo, né? Não dá para, numa propriedade, a gente falar, quanto que eu vou pagar? Uma coisa simples, né? Sei lá, vou pagar mais, vou remunerar mais o menino, o filho, o pai ou a mulher. Gente, se eu tirar o menino que está dando comida para galinha, por exemplo, fazendo um serviço mais simples, se o menino não estiver lá para fazer isso, quem vai ter que fazer? É a mulher. Se a mulher não estiver, vai ser o marido. Então, desequilibra o sistema. Então, a gente tem que olhar para esse sistema como um todo. Qual que é o papel da mulher nisso, né? Nessas propriedades? E hoje, se a gente olhar, hoje ela faz de tudo. Inclusive, muitas cuidam da própria... Como você tinha mencionado o Penai, né? Muitas olham... Como ali no caso da região de Oriximiná, né? Olham a fruta, porque olham a polpa, porque olham, na verdade, a merenda escolar e o que o filho está comendo. Exatamente. Né? E aí vão brigar pela industrialização, pela fábrica. Beneficiamento para poder conservar, para poder acessar e poder levar, em vez de levar um suco 100% natural. Ele está levando um suco... exatamente, né? Uma polpa natural, rica, que vai alimentar, substituindo um alimento 100% industrializado e 100% químico, né? Que não alimenta. E que não é culturalmente, né? Local, como a gente tinha falado. Exatamente. Interessante. Né? Então, e você está gerando riqueza, isso é um trabalho que a gente está fazendo em São Félix, de diagnóstico, falar quanto o município tem de recurso para merenda escolar. A gente sabe que o PNAE é 30%, mas... Então, 70% é comprado fora. E quando é orgânico, esse percentual ainda é maior. Então, mas aí, o que eu consigo fazer? Em vez de 70%, eu consigo trazer de fora só 30%, inverter, e aí o recurso, o dinheiro todo, fica dentro do município, gera recurso, vai fazer girar
a economia local, porque aí eu vou comprar mais enxada, vou comprar um freezer, vou comprar para, né, continuar abastecendo as escolas. Então, você está gerando isso que eu acho que a gente precisa cada vez mais parar de olhar de forma sistêmica, parar de olhar só, gerou tanto para o produtor. Ok, mas quais foram os desdobramentos em impostos, em geração de emprego para o local? No fim das contas, isso é o ESG, né? Bem É equilibrado é o isso. ESG. É. Como que eu olho de forma mais holística o papel de cada um. A mulher, com certeza, né, ela tem um papel fundamental dentro da casa, dentro da propriedade e até dentro do município, fazendo as escolhas de levar o filho para a escola X, Y, Z, né? E trazer oportunidades. E eu acho que isso hoje a gente não tá nada igualitário, entendeu? Hoje as commodities, elas são mais competitivas, mas é porque a gente esquece de agregar valor às coisas locais, às produções locais, às produções da floresta. Então é um pouco nessa outra vertente que a gente tem agora, que é de PSA, né? Pagamento por serviços ambientais, olhar não só para carbono, olhar para água. Então, é complexo, gente. O negócio vai longe. A mulher olhando para todas as frentes da propriedade. E muito quando bom. A gente vê resultado, é muito gratificante. Sabe, assim, eu tenho a oportunidade de acompanhar famílias há muito tempo. São muitos anos de campo. Então, quando você vê, por exemplo, eu tenho um caso de um menininho lá no sertão mesmo, que ele começou trabalhando com a mãe, trabalhando, entre aspas, ajudando a mãe na horta de casa e estudando em escola técnica. Hoje, ele é, assim, 19 anos, trabalhando em casa, à distância, para uma multinacional americana. Genial, né? Então, quando eu vejo isso, o resultado, sabe, assim, é tão emocionante que você não tem vontade de parar, você só tem vontade de somar, de estar ali dentro, de fazer parte cada vez mais, de compartilhar, de mostrar para o mundo. Porque hoje a gente tem a oportunidade de mostrar isso para o mundo inteiro. E esse mostrar faz com que as pessoas se reconheçam e vejam que tem oportunidade de ocupar aquele espaço. Cada vez mais então, o sentimento de pertencimento àquele local. E isso eu vejo muito, por exemplo, nas reuniões da Associação de Mulheres, né? Elas trazem os filhos, as filhas, fazem camiseta para crianças, né? Com a logomarca da AMPPF. Então, assim, isso tudo faz que, né, naquele progresso, né? Como que você vê onde a gente está e para onde a gente vai, eu acho que a gente caminhou muito e cada vez mais esses jovens, essas meninas, elas estão vendo que a avó ocupa um espaço, a mãe está ocupando o espaço, ela também vai ocupar esse espaço. Então, eu acho que tem... Estou bem otimista, na verdade. Excelente. Vamos acompanhar, essa que é a questão, né? A gente vai continuar acompanhando, aí a gente conversa lá na frente para falar sobre os novos avanços. Muito obrigada, Sergina, Helene. A gente conversou aqui um pouquinho sobre esse universo de ESG, bioeconomia, mulheres importantes, fazendo um papel social aí para agregar ao ESG, fazer com que o ESG saia só de uma simples sigla e vire um significado de verdade no campo. Para você conhecer outras histórias sobre o agronegócio, sobre produtoras rurais, fica aqui o convite para você acompanhar a Exame Agro no site, na revista, assinar nossa newsletter, e eu agradeço muito o compartilhamento de histórias, foi muito rico, muito obrigada, e que mais dessas mulheres venham, apareçam e sentem aqui para conversar com a gente também. Eu agradeço imensamente o convite da Exame, de compartilhar aqui com a Helene, e poder levar um pouco do que a gente faz e acredita cada vez mais para o mundo. Ótimo. Obrigada demais, agradeço demais aí, acho que foi ótima troca, né? E é isso, cada vez mais vamos compartilhando. Quem sabe da próxima vez a gente põe uma mulher dessa da MPPF aqui para falar. É isso, né? O convite está feito. Muito obrigada para todos e todas que assistiram até agora. A gente se vê num outro vídeo da Exame. Até mais.